Uma vitória na marca do Corinthians. Era o que dava para fazer ontem. Mas 3 pontos muito importantes para o treinador que vai chegar. E nós vamos falar disso. Vai ser o Carille. Hoje, o corintiano vai ficar de olho no jogo do Santos. Para saber, né? Para ficar de olho na coletiva do Carille depois do jogo. Será que ele vem? Será que ele não vem? Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 200 mil inscritos aqui. Por falar no jogo do Santos, você pode fazer a sua fezinha hoje na Série B do Brasileirão. O Santos joga contra o Ceará, o Aposta Ganha tem as cotações da Euro também, com as quartas de final começando. 2 jogos hoje poderiam tranquilamente ser a decisão da Euro, né? Tanto Alemanha e Espanha quanto França e Portugal. Meu QR Code na tela, você tem um bônus de R$5 para conhecer o site do Aposta Ganha, fazer a primeira fezinha e se divertir com responsabilidade sempre, ok? Só apontar a câmera aqui. Foi uma grande atuação do Corinthians? Não. Mas não dá para esperar isso nesse momento. O que dá para esperar nesse momento é vitória na marra, a força da Neoquímica Arena, a qualidade de um Garro aparecendo. Nesse tipo de jogo, nesse tipo de momento que o Corinthians atravessa, um jogador com o talento do Garro, ele precisa tirar os coelhos da cartola que tirou ontem. Ah, mas é sempre? Não dá para fazer sempre. Não dá para carregar tudo sozinho sempre. Mas ainda não tinha acontecido nesse Campeonato Brasileiro. Um jogo em que o Garro fala, pô, esse é o meu jogo. Esse eu vou dar um jeito aqui de resolver. Ontem aconteceu com 2 finalizações no primeiro tempo, com 2 gols. O segundo gol é espetacular. Aquela pegada assim na veia. Coisa linda de gol, pintura de gol. Aliás, ontem, noite dos golaços, né? O gol que o Estevão faz lá em Caxias do Sul também é uma barbaridade. Mas sobre Estevão, eu tenho certeza que a gente vai ter muito o que falar daqui pra frente. Eu não quero misturar os temas, não. Vamos voltar pro timão aqui. Mas, apesar de ter partido pro intervalo com a vitória, o Corinthians teve muitas dificuldades no primeiro tempo. O Corinthians cedeu muitos espaços ao Vitória. O Vitória, em vários momentos do primeiro tempo, teve uma certa liberdade para circular a bola, trabalhar a posse de bola. Aliás, o Vitória vai para o intervalo com mais posse que o Corinthians e finalizando mais do que o Corinthians. O Vitória finalizou 10 bolas no gol no primeiro tempo, apenas no primeiro tempo do jogo, contra 9 do Corinthians. E aí, no segundo tempo, o jogo continua tenso, nervoso. O Vitória continua tendo ali as suas oportunidades. Se a gente pegar os números do segundo tempo, o Vitória tem mais posse ainda no segundo tempo. O Vitória tem 61% de posse de bola no segundo tempo e finaliza 8 vezes no segundo tempo. O Vitória se aproveitou de um Corinthians muito ansioso para tentar matar o jogo e aí se aproveita de um pênalti do Léo Maná incrível. Assim, você fica tentando entender. Eu estou tentando entender qual foi o pênalti mais absurdo da rodada. Se foi o do Lucas Alter, quarta-feira, do Botafogo e Cuiabá. Ele vai com as 2 mãos nas costas do Pita, dentro da área. Assim, um negócio assustador. Ou esse do Léo Maná ontem. O que o Léo Maná quis fazer? Ele deu uma cortada. Ele deu uma cortada na bola dentro da área. Assim, incrível, incrível. E aí, gol do Vitória. Gol do Vitória. Aos 40 minutos do segundo tempo. O Léo Maná tinha acabado de entrar. O Alejandro cobrou o pênalti e empatou. E aí o Corinthians me lembrou um pouco o que foi o Corinthians contra o Cuiabá, só que era outra circunstância, né? Porque o Corinthians tinha buscado o empate naquele golaço do Bidu e foi para a empurrância até o final. O Corinthians, de novo, se lançou com tudo ao ataque, foi para dentro, criando oportunidades, chuveirinho, escanteio, e vamos, juiz dando acréscimo, e vambora. E aí sai o gol do Giovani. O Janderson afasta muito mal a bola, e ela vem no pé do Giovani, o Giovani solta a pancada. O Corinthians ganha o jogo aos 49 do segundo tempo, na marra, na pressão, na empurrância. Esse time tem corrido muito, eu tô batendo insistentemente nessa tecla. Esse time corre, esse time se dedica, esse time se entrega, esse time não tem... Em campo não tem vagabundagem nesse time. Em campo não tem. Ah, mas pô, tem uns caras aí que depois do derby perdido foram pra balada, arrumaram confusão e tal. Cara, eu tô vendo o campo, tá? No campo, eu vejo esse Corinthians lutar. Mas o Corinthians tem limitações, o Corinthians tem elenco curto. Veja as substituições que foram feitas ontem.
Veja como a coisa está na conta do chá. O Corinthians tem dificuldades de trabalho técnico, de trabalho tático, né? O Antônio Oliveira não deixou muita coisa para quem vai chegar, a verdade é essa. O Antônio Oliveira não foi capaz de organizar esse time, de dar um padrão a esse time. Esse time não briga pelo título? Não. Esse time não briga por Libertadores? Não. Esse time não briga pelas 8 primeiras posições, assim, até uma vaguinha de pré? Não. Mas esse time pode fazer mais do que vinha fazendo. Esse time ficou 37 dias sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Ontem foi apenas a segunda vitória no Campeonato Brasileiro do Corinthians. Dava para fazer uma campanha melhor? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, acho que o trabalho do Antônio Oliveira, nesse sentido, com todas as dificuldades, é verdade, foi frustrante. Mas lutar, esse time luta pra caramba. Esse time correu muito ontem e foi premiado com um gol aos 49 do segundo tempo. Escanteio, afastou mal, o Giovani pegou, caixa, 3-2, festa em Itaquera, confronto direto, adversário direto. Esse mesmo Vitória foi dentro do Maracanã e ganhou do Fluminense. Ah, tudo bem, o Fluminense até agora é o pior time do campeonato. Verdade, verdade. Mas era um confronto em que o Corinthians não poderia perder pontos dentro de casa. O empate seria terrível, até pelas circunstâncias em que ele se daria. Resolve a vida do Corinthians? Não resolve. Mas pelo menos o próximo treinador que chegar vai pegar esse time já com 12 pontos. Opa! Já é. O Corinthians conseguiu chegar na casa dos 2 dígitos em pontuação no campeonato. Finalmente. Ele ainda tem mais rodada disputada do que ponto. Verdade. Mas muito importante para sair do buraco e muito importante também porque a rodada foi muito boa para o Corinthians. O Fluminense de novo não ganhou em casa. O Fluminense perdeu, parou com 7 pontos. Está ali estacionadinho com 7 pontos. O Grêmio abriu 2-0, tomou o empate. O Atlético Goianiense agora é vice-lanterna, perdeu para o Red Bull Bragantino na quarta-feira. O Vitória, que está logo à frente do Corinthians, nos critérios de desempate, o Corinthians ganhou o confronto direto. O Cuiabá, que é o 15º, perdeu para o Botafogo. Todo mundo do 15º para baixo não ganhou na rodada, só o Corinthians. Excelente rodada para o Corinthians, ainda dentro da zona de rebaixamento? Ainda dentro da zona de rebaixamento, mas com uma perspectiva de sair. Precisa de uma quantidade, vou falar de trabalho, vou falar já de Fábio Carille, de Ramon Dias, do que está para chegar. Precisa de reforços? Evidente que precisa, independentemente do treinador que vai chegar. Precisa. Eu ainda tenho muita desconfiança da eficiência do Corinthians nessa janela. Não é só questão da grana, não. É acerto mesmo. Qualidade dos nomes que vão chegar. Né? Precisão nessa janela. Eu tenho muitas dúvidas. Mas, vamos ver. O Corinthians precisa se reforçar de verdade nessa janela. 4 reforços que o presidente prometeu são mais do que necessários. Vamos ver como o Corinthians vai trabalhar isso aí. Treinador. Vai chegar Ramon Dias, vai chegar Carille. A gente ouve um monte de coisa, né? Assim, sai um monte de notícia. Já ouvi que a pedida do Ramon Dias teria sido alta demais. Já ouvi que o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, teria ligado para o Augusto Melo, presidente do Corinthians, para dizer, olha, o Carille não vai, não vamos liberar o Fábio Carille. E aí, para pegar o Fábio Carille, o Santos teria que pagar a multa. O Santos hoje tem um jogo em Fortaleza pela Série B. O Carille comandou o trabalho da semana normalmente. E o jogo é hoje à noite. A multa para tirar o Carille, 2,5 milhões de reais. Se o Santos receber o valor da multa, ele vai liberar. A impressão que me dá, para você que é corintiano e que sabe que eu acompanho bastante o Santos, a impressão que me dá sobre o Carille. O corintiano quer saber, assim, como é que está a situação lá? Eu te digo o seguinte, na segunda-feira, assim, a contestação ao trabalho do Carille ela é muito grande durante a Série B. O Carille vem tomando algumas decisões bem questionáveis. O Carille tem mostrado muita dificuldade de aproveitar a base, no momento em que alguns jogadores do time principal, alguns jogadores, né, mais experientes, não estão dando respostas ou pararam de dar respostas. E aí o Carille foi por um caminho que eu considero muito perigoso na segunda-feira, que me pareceu... Eu nem fiz vídeo sobre isso, sobre o jogo do Santos na segunda. Me pareceu um caminho de conflito com a torcida. Tipo assim, vocês queriam garoto? Eu vou colocar um monte de garoto. E aí ele coloca um monte de garoto na segunda-feira, coloca garoto até fora de função, fora de posição. O Santos ganha o jogo na última bola com garotos participando.
O Carille não comemora, vai pra coletiva e aí perguntar, pô, o que você não comemorou? Ele, sabe como é, né? Futebol tem uns negócios estranhos. O gol saiu de uma jogada que a gente não trabalhou. Tipo assim, o gol não saiu do jeito que eu queria, ou talvez não tenha saído com os personagens que eu queria. Eu não comemorei. Estranha a declaração, muito estranha. Carille parece aéreo, ao mesmo tempo ele parece reativo às críticas que vem recebendo. Teve uma conversa com o presidente Marcelo Teixeira na semana passada e foi cobrado sobre vários pontos do trabalho, inclusive a questão do aproveitamento dos jovens. Aí parece que deu uma chutada de balde na segunda-feira. E se o time empatasse, se o time não ganhasse o jogo na última bola com o William Bigode, na segunda, o Carille talvez teria esse argumento para usar na coletiva. Tá aí, pediram os meninos, eu botei um monte e não resolveram. Quando não é assim que se aproveita os garotos, né? Me parece que o Carille forçou uma situação na segunda-feira. A minha impressão. A gente não sabe o que passa na cabeça do treinador. O Carille, outro dia, depois de uma vitória contra o Goiás, uma vitória que só saiu graças a um frangaço do goleiro do Goiás aos 35 do segundo tempo, senão provavelmente o Santos não ganharia aquele jogo dentro da Vila, foi perguntado, Carille, por que você não está variando o esquema? Eu sempre trabalhei assim, eu cheguei até aqui com essa ideia de jogo e não pretendo mudar. Uma resposta que eu considero grave, no momento em que o Santos precisa de variações, no momento em que aquele modelo que deu certo no Campeonato Paulista não vem dando mais certo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu acho a situação do Carille extremamente desgastada do clube. Eu não duvidaria de uma saída do Carille depois do jogo de hoje contra o Ceará. Vamos ficar atento à coletiva, mas acho que a pressão está grande e acho que o Carille dá alguns sinais assim de, sabe, tô meio de saco cheio. É uma impressão que eu tenho. E a gente vive, né, de pegar sinais, analisar, captar, tentar entender o que as falas querem dizer. Às vezes, por trás das falas, tem outras ideias, outras intenções que não estão muito claras ali. É um momento instável. E parece, apesar da questão da multa, que em termos salariais, ao que tudo indica, pelo que os setoristas do Corinthians estão dizendo, seria um patamar mais de acordo com aquilo que o Corinthians pode pagar nesse momento do que o Ramon Dias, que teria feito uma pedida muito alta. Eu só penso o seguinte sobre Carille no Corinthians. Se tem uma impressão, né, de que... E de fato o Corinthians precisa disso. Se você levar em consideração as 18 finalizações que o Corinthians recebeu do Vitória ontem, dentro de casa, tá nítido que o Corinthians precisa de mais proteção defensiva. O Corinthians precisa de um monte de coisa. E o Carille, a sensação que o corintiano tem é de que vai chegar e vai arrumar a cozinha, né? Vai proteger o Corinthians defensivamente. Mas acho que o Corinthians vai precisar de mais do que isso. É mais do que arrumar a casinha. É ter uma maneira eficiente de atacar os seus adversários, seja circulando a bola, seja de contra-ataque. Acho que vai ser preciso exigir mais do Carille do que apenas arrumar a casa. Mas, ao mesmo tempo, em que me preocupa essa falta de variação que deixa o Carille muito confortável, se ele está confortável com isso, eu acho extremamente preocupante e até revelador do que é o quadro de treinadores do Brasil hoje. Ao mesmo tempo, eu enxergo no Carille mais condições de fazer esse time rodar, ainda mais se chegarem alguns reforços, dependendo da qualidade desses reforços, do que o Antônio Oliveira. Aguardemos. Mas, corintiano, a estrada ainda é muito longa. Assim, respirou, beleza? Respirou. Mas tem muita coisa para resolver ainda, tem muito ponto para somar ainda, tem um jogo duro contra o Cruzeiro fora de casa na próxima rodada. Mas ontem ganhar era fundamental. Qualquer resultado diferente desse que foi obtido ontem, seria trágico. O que você pensa? Você quer Carille? Você quer Ramon Dias? Deixa nos comentários. Você quer efetivação de técnico interino? Eu não faria isso. Eu acho que o Corinthians hoje precisa de algo mais, com todo respeito ao Rafael Larúcia, mas acho que é o momento do Corinthians ter uma opção mais segura em termos de mercado para essa situação no campeonato. Mas você pode achar uma boa ideia manter o Rafael lá. Deixa nos comentários o que você pensa. Like no vídeo se você ficou até o final. Ótima sexta para você, corintiano, principalmente, aliviada, juízo e tchau.